ano, vamos dar início à nossa aula de História, certo? Abram lá a apostila de vocês, na página 24. O Rio São Francisco e a criação do gado. Nós já conhecemos, já falamos sobre o Rio São Francisco, lembram? Conhecido como Velho Chico. Então, aquele rio que passa por 5 unidades federativas, que é um rio muito importante do Nordeste. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse rio e a criação de gado. Nós sabemos que nos primeiros anos após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde eles plantavam cana-de-açúcar, que nós sabemos que foi o Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas, também no mesmo local, além da cana-de-açúcar, tinha a criação do gado. Lembram lá que as primeiras cabeças de gado quem trouxe? A esposa do Martim Afonso, a Ana Pimentel. Então, nos primeiros anos, a plantação de cana e o gado ocupavam o mesmo espaço. Com o crescimento do rebanho, de bois e vacas, os criadores começaram a se deslocar em direção ao interior do território, que os gados, as cabeças foram aumentando, não dava mais para dividir o mesmo espaço com a plantação de cana-de-açúcar. Então, eles começaram a se deslocar, começaram a ir para o interior do território. Temos lá uma imagem, feita pelo pintor holandês Frans Post no século XVII. Esse pintor Frans Post, ele viveu no Nordeste brasileiro. A pintura foi reproduzida, é uma pintura de 1638 e retrata um carro de boi sendo conduzido por um escravizado, que está lá em cima da carroça. Possivelmente, o personagem atrás da carroça é um feitor. Estão vendo lá um de chapéu? Então, esse feitor, ele era responsável para fiscalizar o serviço do escravo, Ele ficava fiscalizando. Então, e os trabalhadores parecem transportar cana-de-açúcar. Ao fundo, é possível observar uma propriedade rural. Estão vendo lá atrás um casarão? E o rio caudaloso que separa os ambientes. Então, é um rio que passa ao meio. Num lado da margem temos um casarão, uma propriedade, e ao outro lado o trabalho escravo. Eles estão transportando a cana-de-açúcar. Os criadores de gado conduziam os rebanhos à margem do rio em direção ao interior do Nordeste. E quem fazia esse transporte? Quem acompanhava os gados nessa viagem? Os vaqueiros. Nós já vamos falar sobre os vaqueiros. As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. As famílias que se instalaram nesses locais formaram as vilas, criaram caminhos que ligavam o interior às cidades do litoral. Também iniciaram a produção de derivados do leite e de carne de sol, comida típica das áreas de sertão. Vender gado em grandes feiras do Nordeste era outra atividade praticada por essas famílias. Os vaqueiros, vamos falar sobre os vaqueiros. O que eles faziam? Os vaqueiros era quem conduzia o gado. Eles que acompanhavam o gado. Por gado, o gado tem que ter uma orientação, vou lá, seu gado. Tantas cabeças vocês vão sozinhos, tá bom, pro interior? Claro que não, Tinha que ter um vaqueiro que ia acompanhando, ia puxando,
fazia, né, determinado tempo, eles tinham que parar para descansar, para se alimentar, continuavam, eles cruzavam rios, daí tinha que cuidar, o vaqueiro ia na frente para nenhum gado se perder no meio do caminho. Então, os vaqueiros eram muito habilidosos também com o couro e costuravam as suas próprias vestimentas. Eles que confeccionavam seu chapéu, seu casaco, chamado gibão, peneiras e sandálias. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animal que os ajudavam na condução do gado. Então, o vaqueiro, o prof trouxe duas imagens, seria essa pessoinha aqui com a sua vestimenta, feita por eles mesmos, de couro. Esse é um vaqueiro, que subia no seu cavalo para acompanhar o gado, né, até o interior. Tem aqui daí a outra imagem de outro vaqueiro, ó. Todos eles com o chapéuzinho de couro, com o casaco de couro, o gibão. Esses são os vaqueiros. A carne de sol ficou assim conhecida por causa da forma de preparo. Vocês já escutaram falar, vocês já comeram carne de sol? É uma carne que vem do sol? Não. Como que é? É uma carne, ela é coberta com sal e depois colocada no sol para secar. Eles faziam esse tipo de cuidado com a carne porque eles não tinham geladeira. E o jeito deles colocarem sal, deixar ela no sol, ela seca, né? O sal tira o sanguinho da carne. Junto com o sal e o sol seca, tira o sangue da carne. Conservava, não precisava colocar a carne na geladeira. Então era um jeito de conservar a carne, para que ela não estragasse. Tem lá na apostila de vocês a imagem, vaqueiros nordestinos, montados em cavalo, vestindo gibão, que é aquele casaco de couro, e o chapéu de couro, também confeccionado por eles. Nós vamos para os outros olhares. A professora vai explicar as atividades, vocês vão realizar e depois nós voltamos com a correção. Outros olhares. Leia estes versos da literatura de cordel, que fazem parte da obra História do Boi Misterioso, escrita por Leandro Gomes de Barro. O coronel perguntou-lhe de que parte é o cavalheiro. Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. Daí nós vamos responder as perguntinhas relacionadas a esse cordel. Qual é o cenário dessa história? Onde está acontecendo? Quais são as imagens que estão aparecendo? O que o vaqueiro procura? Ele está procurando quem? Como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Como que vocês imaginam esse boi misterioso? 2. Você sabe o que é uma literatura de cordel? Já escutaram sobre a literatura de cordel? Então, literatura de cordel veio lá no início do século XIV. A tradição do cordel veio da Europa. Essa literatura foi introduzida no Brasil pelos portugueses desde o início da colonização. Então, o cordel não deixa de ser historinhas, livros, olhem lá, histórias, certo? Ó, livros de histórias,
Claro que não é um livro igual ou compra numa livraria, ou como nós compramos, que sai de uma, né, vai lá, ó, uma editora. Não. Ó, esse modo aqui era o jeito que eles eram vendidos, pendurado com grampo de roupa, ó, no varalzinho, várias historinhas. Cada cordel, cada livrinho desse é uma história, tá? Essas histórias variava muito. Vou dizer história, um romance, uma história de um animal. É muito variado os cordéis. Os cordéis, eles eram feitos com gravura. Nós já fizemos, lembram lá no comecinho lá? Que vou pedir de fazer uma gravura? Pega uma placa, né? Vai cavucando, depois passa a tinta e faz a impressão. Então, o cordel é com esse processo, né? Não deixa de ser uma gravura. Só dando uma pinceladinha, na aula de artes essa semana, nós vamos fazer um cordel, certo? Então, quem tiver plaquinha de isopor, já pode guardar. Na aula de artes, a prova vai explicar tudo, como que vai ser feito, como, com quantas páginas, como que vai ser a história. Vamos deixar para lá. Lápis na mão. Vamos relembrar o que foi estudado sobre a expansão do território brasileiro. O mapa abaixo representa locais onde havia cultivo de cana-de-açúcar e criação do gado. Leia-o com atenção e responda às questões. Mapa do Brasil, cultivo da cana-de-açúcar e criação do gado. A parte amarela significa pecuária, que seria criação do gado. Verde, estão vendo lá a cana-de-açúcar. E aquele rosinha lá, a área de ocorrência do pau-brasil. Pergunta A. Em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Olhem lá, a parte verde. Qual região? B. Cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Por que eles foram para o interior? 2 motivos. C. Em que região do território os criadores de gado se estabeleceram? Em qual parte eles se estabeleceram? Lá no livro de atividade, na página 78, vocês vão resolver o número 2. De acordo com o que você estudou, use as palavras destacadas para completar o texto a seguir. Vocês vão usar a palavra transporte, vilas, caminhos, criadores, nordeste e açúcar. A cana-de-açúcar era cultivada na região. O comércio era muito lucrativo para os portugueses. O gado auxiliava no de mercadorias entre o interior e os portos. Os de gado espalharam-se pelo interior do Brasil, formando e também que ligavam o interior brasileiro. Vocês vão completar essas frases com essas palavrinhas, com essas 6 palavrinhas. O número 3 desenha algumas características do vaqueiro do sertão. Lembre-se de representar o vaqueiro com trajes típicos e conduzindo os gados. Então, vocês precisam fazer ele com o chapéuzinho de couro, com o gibão, em cima de um cavalo, acompanhando os gados, ok? O número 4. Desembaralhe as letras para descobrir o nome de um alimento produzido no sertão brasileiro.
Tá tudo misturado, vocês vão encontrar um alimento. Uma dica, é um alimento que eles colocavam sal e deixavam no sol para secar. Escrevam lá. Como esse alimento é preparado? O que eles colocam nesse alimento para conservar? Certo? Então, vocês vão resolver essas atividades. Nós já vamos voltar com a correção. Só mais uma para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso vaqueiro, que vocês vão ter que desenhar lá no 3, no exercício 3. Reparem bem nas características, hein? Já voltamos. Olá, quarto ano. Vamos voltar para as correções? Peguem lá a apostila de vocês na página 26. Vamos lá para a correção. Outros olhares. Leia esses versos da literatura de cordel que fazem parte da obra História do Boi Misterioso, escrita por Leandro Gomes de Barros. Então vamos prestar atenção e vamos responder, e corrigir as perguntinhas. O coronel perguntou-lhe de que parte é o cavalheiro. Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. Qual é o cenário dessa história? O que vocês estão observando nessa imagem? Qual é o cenário? O sertão. Então, resposta A, o sertão. B. O que o vaqueiro procura? O que ele está procurando nesse cordel? Um boi misterioso. Então, resposta B, ele está procurando um boi misterioso. Letra C. Como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Como que vocês imaginam que seja esse boi? Como que ele é? Que cor que ele é? Grande, pequeno? Gordo, magro? Essa é com vocês. O número 2 é sobre a literatura de cordel, que nós vamos fazer, trabalhar um pouquinho mais o cordel na nossa aula de artes dessa semana, tá? Então, separem lá, já vão separando plaquinha de isopor, certo? Aquelas lá de frios, de presunto, queijo, já vão separando, que na aula de artes nós vamos conversar, explicar e confeccionar. Lápis na mão. Vamos relembrar o que foi estudado sobre a expansão do território brasileiro. O mapa abaixo representa locais onde havia cultivo de cana-de-açúcar e criação de gado. Leia-o com atenção e responda as questões. Tem o mapa do Brasil, cultivo da cana-de-açúcar e criação de gado, certo? Temos lá, de amarelo significa pecuária, verde, cana-de-açúcar, que está lá no litoral, e aquele laranjadinho lá, pau-brasil, área de ocorrência do pau-brasil. Pergunta A. Em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Olhem lá no mapa de verde. Próximo ao litoral do Nordeste. Olhem lá, pegou litoral Natal, Recife, Salvador, Vitória e Rio de Janeiro. B. Cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Por que eles foram para o interior? Por causa, lembram lá que no início tinha a plantação de cana-de-açúcar e do gado junto? O que foi acontecendo? Foi crescendo. Teve o aumento do número de animais e houve também
da plantação de cana-de-açúcar. Então, o aumento do número de animais e a expansão da plantação de cana-de-açúcar. C. Em que regiões do território dos criadores de gado se estabeleceram? Qual foi o território que eles se estabeleceram? Eles se deslocaram para onde? Para o interior do Nordeste e também para a região sul do Brasil. Interior do Nordeste e região sul do Brasil. Lá no livro de atividade de vocês, na página 78, número 2, de acordo com o que você estudou, use as palavras destacadas para completar o texto a seguir. Então, temos a palavrinha transporte, vilas, caminhos, criadores, Nordeste e açúcar. Vamos completar? A cana-de-açúcar era cultivada na região Nordeste. Escrevam lá Nordeste. O comércio de açúcar era muito lucrativo para os portugueses. O gado auxiliava no transporte de mercadorias entre o interior e os portos. Os criadores de gado espalharam-se pelo interior do Brasil, formando as vilas e também caminhos que ligavam o interior brasileiro. Então ficou Nordeste, açúcar, transporte, criadores, vilas e caminhos. O número 3 desenha algumas características dos vaqueiros do sertão. Lembre-se de representar o vaqueiro com trajes típicos conduzindo gado. Então lembram lá, o vaqueiro, você precisa desenhar a pessoa com a vestimenta. Aquele chapeuzinho de couro, aquele gibão, o casaco de couro. Onde que eles usavam? O cavalo, em cima de um cavalo, tá? E acompanhando a boiada, as cabeças de boi. Então, precisam desenhar o vaqueiro com a sua vestimenta, em cima de um cavalo e as cabeças de boi. Não esqueçam de um cenário. Aonde que eles vão estar? Num pasto? Eles vão estar atravessando o rio. Não esqueçam do cenário. Caprichem nesse desenho aí. 4. Desembaralhe as letras para descobrir o nome de um alimento produzido no sertão brasileiro. N, E, R, C, A, E, D, O, L, S. Que palavra que forma? Carne de sol. Escrevam lá, carne de sol. Como esse alimento é preparado? Lembram lá que é posto sal em cima da carne e essa carne é colocada no sol para secar, para desidratar. Tá? Então a carne de sol é colocado sal e posto ela no sol para ela desidratar, para ela secar. Ok? A professora vai colocar um vídeo sobre as coisas do sertão. Fala dos vaqueiros. Vocês vão ver os vaqueiros, as vestimentas, como que eles fazem para conduzir os gados. Bem interessante, certo? Até a próxima!